O vídeo de hoje é tudo sobre tensão. Nós vamos acabar com a tensão de mexer com a tensão da máquina. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é tensão. Uma coisa muito interessante é que a tensão, ela é o balanceamento, a coordenação da linha da agulha com a linha da bobina, tá certo? É isso que faz o ponto morder o tecidinho e se entrelaçar e ficar o ponto bem certinho na hora que a gente vai usar a máquina de costura, para costura ou para quilting. Então, é a coordenação da linha da bobina e da agulha, elas se encontram e formam o ponto entre as camadas que estão sendo costuradas. Na costura, tudo é mais simples. Por quê? A máquina foi preparada para costurar. Então, ela já tem o dentinho que puxa no tempo certo. Então, a agulha desce, a bobina vira, ela dá aquela laçada e com isso tudo, o dentinho já empurra o tecido, dá aquela laçada e puf, fecha o ponto. E são normalmente 2 camadas de tecido apenas. Tudo bem, isso é a costura. E qual que é a diferença para o quilting? O quilting normalmente ele tem 3 camadas. Ele tem o tecido de cima, ele tem a manta e tem o tecido de baixo. Mas outras vezes tem mais camadas ainda. Tem aplicações, tem um patchwork que você costurou, tombou a costura e já tem várias camadas de tecido ali. Então, a diferença quando a gente está falando de tensão entre a costura e o quilting é isso. O quilting sempre vai variar a tensão, porque sempre vai variar o tipo de manta, o tipo de trabalho e tudo mais, tá bom? Então é essa a diferença. Então, para isso, a gente precisa dominar a tensão. E existem 2 elementos que a gente deve observar no momento da regulagem. A gente tem o tensor, estou falando do aparelho, tá, que faz a tensão, o tensor da linha da bobina e a gente tem o tensor da linha da agulha. Normalmente, a gente regula somente o tensor da linha da agulha. Mas hoje eu vou quebrar esse mito aqui e vou te mostrar que você pode regular tanto o tensor da linha da bobina quanto o tensor da linha da agulha. Você não precisa ficar limitado só no da agulha. Quando eu comprei a minha máquina, eu falei assim, tá, e esse botãozinho da tensão aqui? Ele falou, nunca mexa nisso. Já falaram isso pra você? Se não foi o técnico, foi uma amiga, porque ouviu do técnico e trouxe pra você. Às vezes até em aulas de costura, a gente ouve isso, né? Porque nas aulas de costura, as máquinas estão tudo reguladas, tudo certinho, as professoras regulam tudo, e aí vem os alunos e começam a mexer. E aí elas falam, nunca mexa nisso. E aí você fica com aquele trauma e morre de medo de mexer no aparelho de tensão. E hoje eu vou te falar que você vai se libertar desse trauma e vai aprender definitivamente a mexer no botão de tensão sem medo. E isso vai revolucionar a sua vida, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar aqui como que a gente vai mexer na tensão da industrial e da doméstica. E eu vou começar mexendo no tensor da agulha. Então vamos lá. Olha só, a doméstica a gente tem 2 tipos de tensor. A gente tem esse daqui, que são as máquinas mais modernas, tá? Tem bastante máquina que tem esse tensor aqui. E a gente tem esse aqui, ó, que a gente mexe pra lá e pra cá, ó. Das máquinas mecânicas, a gente mexe nesse botãozinho aqui, ó, pra lá e pra cá. Todos eles têm numerozinhos. Tem uma linha da Singer que é aqui em cima, da Brother também. A Janome também tem umas que é dentro dela, assim. Enfim, mas todas elas têm esses números. E é onde você vai passar a linha. Deixa eu te mostrar aqui na doméstica como que a gente vai fazer para regular a tensão. Eu fiz 3 sanduíches com as mantas que eu mais utilizo. Eu utilizo a manta R1, a manta âmbar 100 e eu utilizo muito a manta Jade 200. Então eu fiz o sanduíche com cada uma delas aqui para te mostrar
como que eu vou regular a tensão da minha máquina doméstica. Vou começar aqui com a R1, que é a manta mais comum que mais pessoas utilizam. Tá? Quando eu vou regular a tensão da minha máquina, eu coloco uma linha de cores diferentes em cima e embaixo. Aqui eu coloquei uma linha verde e uma linha laranja, que é para mim contrastar bastante e saber se é a linha de baixo que está desregulando e subindo, ou se é a linha da agulha, que é a linha de cima, que está descendo e desregulando lá embaixo, tá? Eu preciso saber disso e, para mim saber, eu tenho que colocar linhas de cores diferentes. Bom, coloquei a linha laranja na bobina e coloquei a linha verde na agulha. O primeiro caso grave de que dá problema de tensão, geralmente a gente esquece de abaixar o pezinho. E aí o ponto fica todo solto. A minha máquina é uma máquina eletrônica e ela não costura com o pezinho levantado. Isso dá para fazer ali, simular na máquina mecânica e na industrial. Então tá, abaixei o meu pezinho e agora eu vou começar a fazer o quilt. Para você deixar o ponto bem certinho mesmo, eu recomendo que você faça umas curvinhas, porque a curva, ela mostra bem se tem desvio de ponto ou não. Então, veja nesse caso aqui, ó, tem um pequeno desvio. A linha da agulha está aparecendo na bobina, então eu preciso aumentar a minha tensão. Se a de cima aparece, eu tenho que aumentar. Então, vou aumentar a minha tensão aqui. Baixei. E aí, o que que é aumentar? É aumentar um número aqui. Se ele tá em 3, eu vou colocar aqui em 4. E olha só o que está acontecendo com o 4. Aqui esse meu tecido, ele é bem aberto, tá? Eu coloquei um tecido bem fino aqui pra gente conversar depois sobre tecido também. Vou pegar ali. Ó, a linha de baixo começou a aparecer em cima, que é a linha laranja. Então, quando eu dei uma paradinha e a linha de baixo aparece em cima, é porque já tá em cima do ponto, ó. Então, aqui não aparece. Na verdade, o que tá aparecendo é só a mordidinha do ponto. Isso aqui não é a linha, são só os buraquinhos. Vou aumentar mais ainda, tá? É muito importante a gente usar a mesma cor de linha em cima e embaixo, porque aí pequenos desvios não vão aparecer. Aqui eu vou exagerar, vou colocar 6. Então, vou colocar aqui 6, tensionei bastante a minha linha. E aí, o que vai acontecer? A linha de baixo começa a aparecer aqui. Vou aumentar mais ainda, ó. Colocar no 9. A linha laranja começou a aparecer aqui em cima e repuxar, tá vendo? Então, aqui ficou bonito, mas aqui ficou horrível. E é essa queixa que eu ouço de muita gente, falar, ai, meu ponto fica tão bonito atrás e tão feio na frente, tão esticado na frente, é porque ela tá muito tensionada. Ou a linha tá enroscando em algum lugar, ou você tá apertando demais a tensão. E se eu diminuir demais, ó, vou colocar tensão 0. Tensão 0, acontece isso aqui, ó. Aparece todo solto atrás.
Então, se você esquecer de abaixar o seu pezinho, ou se você tiver com a tensão muito baixa aqui, ele vai aparecer embaixo e vai ficar todo mordidinho desse jeito, tá? Então, o que que você precisa fazer? Equilibrar a tensão. Normalmente, o 3 é um número bom, mas cada máquina tem o seu próprio tensor. E aí, o que que acontece? Isso daqui, a tensão, na verdade, é uma mola. E eu vou te mostrar essa mola lá na industrial. E essa mola, com o tempo, ela cansa. Então, com o tempo, pode ser que, se você estava quiltando com a R1 com bastante naturalidade, pode ser que depois de algum tempo, de um ano, sei lá, a mola já cansou. E aí, você tenha que apertar um pouquinho mais a tensão. Então, tudo é questão de você dominar a tensão, de você regular definitivamente a tensão da máquina. Então, eu vou regular aqui para ela ficar bem boazinha. Ela estava em 3,5, é um número bom aqui para minha. A minha está bem boa aqui com 3,5, ela fica ótima, tá? Eu já conheço, já sei, já testei antes da aula. Não aparece a de baixo em cima, nem a de cima embaixo, tá tudo bem. Na manta R1. Mas e se eu pegar uma âmbar 100? Vai dar o mesmo resultado? Tem máquina que tudo bem, dá certo, mas tem máquina que não. Tem máquina que você precisa fazer um ajuste mais fino. Olha só. O que que aconteceu quando eu coloquei a âmbar 100? Eu quero te mostrar de pertinho. Você vê, a máquina tá reguladinha, bonitinha ali na R1. Eu coloquei a âmbar 100 e a linha de baixo começou a aparecer em cima. Então, eu estou com a minha tensão muito forte. Então, eu tenho que diminuir um pouquinho a tensão. Então, em vez de 3,5, quando eu colocar a manta âmbar 100, eu preciso diminuir para 3, tá bom? Então, note que quando você vai quiltar, é muito importante que você domine a tensão, porque a todo momento você vai precisar regular a tensão. E depende também, eu até separei os tecidos aqui, da espessura do tecido. Às vezes, esse tecido aqui é um tecido brilhoso, ó. E ele é um pouco mais armado, ele é um pouco mais grosso. Então, a densidade do tecido também altera a tensão da minha máquina. Por que que na costura não é assim? Lembra que eu falei? Quando a gente costura normalmente só 2 tecidos de cabo a rabo. Quando a gente vai quiltar, a gente muda o tipo de tecido, a gente muda o número de costura, a gente muda a espessura da manta, muda tudo. Então, isso faz com que você tenha que regular com frequência a sua tensão. Normalmente, você regulando só a tensão da agulha funciona bem. Agora, você está quiltando e solta alguma coisa para de funcionar. Observa se não é só repassar a linha. Porque quando a gente vai quiltar, normalmente a gente está usando essas linhas de bordado, levinha, fininha, e ela é muito solta. E às vezes ela dá uma puxada ali no carretel e ela solta de algum momento aqui do tensor da máquina. E aí pode ser só isso, pode ser que só repassando a linha já resolva. Vamos para a industrial então, agora mostrar como que a gente regula a tensão da agulha na industrial. Estou aqui com a minha industrial e de novo eu coloquei linhas contrastantes na bobina e na agulha. Então eu estou trabalhando aqui, ó, com a linha da bobina é verde e a linha da agulha é laranja, que é para eu regular essa tensão bem direitinho, para eu saber se a linha da bobina está subindo ou se a linha da agulha que está descendo. Então, você vai testar a sua máquina com uma manta grossa, que pode ser R1 ou já de 200, e com uma âmbar 100. Você tem que fazer a tua máquina industrial funcionar com essas duas mantas e com a linha que você costuma usar.
Então, aqui eu coloquei a linha em cima e embaixo e vamos lá, vamos testar ela aqui. Na R1, tá? Ó, olha só o que aconteceu, foi ótimo o que aconteceu exatamente agora. A minha linha de baixo começou a aparecer em cima. O meu carretel de linha aqui, ele puxou e ele esticou a linha aqui. Em algum lugar, eu estava arrumando tudo aqui, em algum lugar, em algum momento, ele deve ter ficado por baixo aqui, ó, e ele modificou a tensão, ó, e ele deu uma enroscada. Eu vou deixar ali de novo para te propor. Não é aqui, ele está enroscando em outro lugar. Tô sentindo, aqui no reservatório de silicone ele está enroscando, ó. Então, no reservatório de silicone, ele tem que passar exatamente na gretinha aqui, ó, naquela valetinha. Ele não pode tensionar, você tem que puxar aqui, ó, e ver se ele tá tensionando ou não. Se tiver tensionando, ele não tá bem colocado, agora tá. Ó, agora enroscou no carretel. Vendo que a linha tá vindo aqui embaixo, ó, tá embaixo do carretel, aí ele prende. Então, olha só os fatores que podem alterar a tensão da máquina. Pode ser a linha que está mal colocada, que é só você dar um ajustezinho, deixar ela vir bem soltinha. Pode ser no silicone, olha lá, chegou a arrebentar minha linha. Porque ela trancou ali, tensionou e já rompeu. Aí, olha só o que aconteceu também. Ela só rompeu a linha, certo? Então, vamos ver. Ela rompeu a linha porque ela esticou demais lá e estourou a linha aqui. Ok, então o que eu vou fazer? Se ela só estourou aqui, eu só vou passar onde tá. Normalmente é isso que a gente faz. Ah, ela estourou ali, eu vou pegar e vou repassar aqui. Pronto. E vou trabalhar. Só que não. Olha só o que aconteceu. Quando ela estourou a linha ali, a linha enroscou aqui, ó. Ela deu uma laçada, estourou e entrou aqui no araminho aqui, ó. E isso vai mudar completamente a tensão da minha linha. Então, toda vez que quebrar a sua linha, repassa ela inteirinha. Na hora que ela for quiltar, o que vai acontecer? Não vai funcionar, ó. Porque ela parou de deixar a molinha funcionando aqui. Então, eu vou tirar daqui, porque eu sei que foi só ali. Mas, o certo o que é? Ó, agora tá trabalhando, porque ela não tá mais enroscada. O certo é você repassar a linha todinha. Ok, ó lá. Então, deixa eu ver aqui, certinho. Tá, deixa eu pegar o outro sanduíche, tá? A R1 e a Jade 200 é muito similar a espessura. Então, aqui, ó, vou aqui, vou fazer o quilt e vamos ver. Então, a minha máquina tá agora regulada. E olha só, a linha de baixo não aparece em cima e a de cima não aparece embaixo. Na doméstica, você viu que estava 3, eu passei para 3,5 e ela já deu diferença entre uma manta e outra, porque é muito sutil a diferença da tensão da doméstica para a industrial. Então, o que eu vou fazer aqui na industrial? Na industrial, não. Se eu tiver que mexer nela, eu tenho que dar, ó, 1, 2 voltas. Você pode mexer com vontade. E ainda assim tá boa, danada. Pra gente conseguir desregular a industrial, é bem mais difícil. Ou seja, se você tá com problema na industrial de tensão, é muito provável que você tá mexendo bem pouquinho aqui, ou que ela não está bem passada. Ou ainda que tá solto aqui, ó. Quando o pezinho tá levantado, ó. O que vai acontecer? Olha lá. Ainda desregulou pouco, ainda. Danada é tão boa essa máquina que ela, mesmo assim ela desregula pouco. Ó. Levantei, tirei toda a tensão aqui, ó. Vou desregular ela total aqui, né? Então, o que eu falei que é uma mola tensor aqui, ó? A mola tá aqui.
Na industrial dá para você ver claramente a mola aqui, nítido, né? Ó, agora sim eu desregulei, olha lá. Tá vendo? Aí fica tudo cheio de dente aqui. Então, por que que tá cheio de dente? Porque o pezinho tá levantado ou porque tá com pouca tensão, né? Vou baixar aqui. Então, quando a gente esquece de baixar o pezinho, geralmente acontece isso daqui, ó. E aqui eu tô com baixinha tensão, então também aparece, ó. Quando eu quero que ela dá problema, ela não dá problema, né, gente? Tá vendo, né? Ó. Então, aqui começa a aparecer de cima e embaixo. Então, a máquina industrial ela é mais difícil de desregular aqui. Se ela tá ajustada, se você ajusta ela uma vez, depois ela vai embora, tá? Bem certinho. Mas mesmo assim, eu sempre recomendo que você use a mesma cor de linha em cima e embaixo. E aí, quando eu tenho algum problema que eu não consigo mudar de jeito nenhum, aí eu posso alterar a caixinha da bobina. Por isso que é bem importante a gente conhecer também a caixinha da bobina. Então, olha só, você sabe que para encher a bobina também tem um segredinho? Como que você enche a tua bobina? Ela tem que ficar bem justinha, você sabe fazer isso? Você sabe para que serve a bobina mágica? Eu tenho uma bobininha mágica que eu coloco aqui dentro. E aí, ó, essa é o ponto que eu regulo a caixinha da minha bobina. Tá vendo que eu ponho a linha ali e aí eu faço isso aqui, ó, como se fosse um ioiô. E ela tem que soltar gradativo. Por quê? Quanto mais eu tensiono a caixa de bobina, mais eu tenho que tensionar o tensor da agulha. E aí, se a gente tensiona demais, o ponto fica apertadinho, mas a linha rompe com facilidade. Agora eu vou te mostrar a caixinha da bobina, da mecânica e da doméstica. Tem algumas máquinas domésticas e a máquina industrial que você precisa regular aqui, na caixinha da bobina. Porque ela não tá com essa tensão aqui, né? Ela não tá assim, ó. Eu seguro e ela desce devagar. Então, quando a gente precisa regular a caixinha da tensão da bobina, é esse parafusinho maior aqui. Aqui na máquina mecânica também você pode alterar a caixinha da bobina. Essa daqui, ó, na agulha a gente vai mexer aqui, tá? Ó, também com sutileza, tá? Essa maquininha aqui, ela é uma mecânica. Ela é muito boazinha, minha primeira máquina. Ela é bem levinha, ó, bem gostosa de trabalhar. E o método de regulagem é igual. É aqui que você vai regular, ao invés de ser naquele outro botãozinho lá da eletrônica. E a caixinha da bobina dela fica aqui dentro. Ah, Márcia, como que eu vou mexer na caixinha da bobina? Então, eu vou te mostrar aqui na minha Janome, porque fica mais fácil de tirar a caixinha dela aqui. Então, olha só, a caixinha da bobina da Janome, é muito importante que quando a gente coloca a caixinha da bobina, a gente coloque no sentido certo, né, a bobina, e que ela também tenha uma tensão, ó. Então, quando eu puxo aqui, ó, pode ver que ela tá tensionada, ela tá esticadinha. Porque se ela ficar solta, ela também dá problema de tensão. O que que é solta? É isso aqui, ó. Ali na caixinha da bobina, ela tem um lugarzinho onde você passa a linha. Na sua máquina também tem, tá? Toda máquina tem. E você precisa saber onde que é. Deixa eu pegar aqui um sanduíche aqui, né? E vou te mostrar, ó. Aqui eu coloquei o verde em cima e o laranja embaixo. Você viu que eu soltei a linha da caixa da bobina, ela não está tensionada. Então, o que vai acontecer aqui? Esse também é um problema recorrente. Olha só, o ponto aqui em cima, ó, ele fica todo solto. Tá vendo que a linha tá até soltando assim? Por quê? Não tem tensão na caixa de bobina, então ele acaba desmanchando, fica todo barrigudo, fica muito feio. Então, para você regular o ponto da doméstica, você vai fazer o seguinte, ó.
Vai colocar nesse sentido, a linha do lado esquerdo vindo para você. E aqui, ó, você tem um dentinho, você vai passar ali e puf, vai dar tensão. E aí já tá ali tensionado direitinho. Quando você puxa a linha de baixo para cima, você sente a tensão aqui, ó. Você sente que ela tá presa, ela não tá toda mole, toda solta, ó. Ela vem esticadinha. Então, aí ela vai dar bem certinho mesmo. Tá certo? Um super beijo.